Você sabe o que são falácias? Não? Você sabe que elas podem afetar o seu dia a dia? Podem afetar diretamente você e aqueles que são próximos a você? Então hoje eu vou te explicar o que elas são, o risco que elas podem causar e como você pode se livrar delas ou ficar protegido contra elas. Vem comigo que hoje eu vou te explicar. E aí pessoal, aqui é o Professor Kim mais uma vez. Hoje eu vou explicar para vocês o que são as falácias. A gente vai, só para deixar claro o objetivo desse vídeo, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre pseudociência, para a gente ter cuidado com esse tipo de coisa. E uma das coisas mais comuns na pseudociência, e também outras coisas que eu até advirto naquele vídeo, é o uso das falácias, que basicamente é uma figurinha carimbada dentro das pseudociências. Então o objetivo desse vídeo é mostrar, explicar o que é, dar alguns exemplos e na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para que vocês possam pesquisar, possam saber mais, possam entender quais são os tipos de falácia para que vocês possam evitar os riscos que são causados através delas. Então, basicamente, o que é uma falácia? Uma falácia, a palavra falácia, ela tem origem em um termo em latim que significa enganar ou iludir. Então a falácia nada mais é do que, a gente pode resumir como uma mentira muito bem elaborada. Mas, é claro, a falácia, ela pode não ser proposital, a gente vai falar disso em breve. Mas basicamente é o seguinte, você tem um raciocínio que é construído para levar a conclusões errôneas, a conclusões equivocadas, ou o próprio argumento que a pessoa usa está equivocado. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as falácias elas podem ser divididas em dois tipos. Elas podem ser paralogismos ou sofismos. O que são paralogismos? Paralogismos é quando a pessoa ela utiliza uma falácia sem saber ou de forma não proposital. Às vezes por falta de conhecimento ou simplesmente porque ela ouviu de alguém que é uma pessoa confiável e está transmitindo de novo e ela não pesquisou sobre o assunto, não estudou sobre o assunto. Então essas falácias que são feitas de forma não proposital, não são feitas com o objetivo de causar mal ou enganar alguém ou de tirar algum proveito, essas falácias são chamadas de paralogismos. Os sofismos, por outro lado, são falácias que são usadas com o intuito de enganar, propositalmente para iludir as pessoas e levar elas a e assim tirar algum benefício dessas pessoas, do interlocutor, de quem está ouvindo. Esse termo, sofismos, inclusive vem, acho que da Grécia Antiga, dos chamados sofistas, que eram filósofos que eles usavam as ideias deles, o conhecimento deles, mas para isso eles cobravam taxas dos seus estudantes, dos seus seguidores. Então esses filósofos que faziam essa prática eram chamados de sofistas. Então esse é o maior risco nos sofismos. São feitos propositalmente para enganar. E hoje isso ainda existe. Você tem inúmeros cursos. Hoje tem um monte de coach, terapias, tratamentos milagrosos, dietas mirabolantes que tentam, quando você chega lá, você tem que... Ah, não, beleza, parece ser muito bom. Aí você paga, só que você não vê o resultado. Na grande maioria das vezes não há resultado. É muito comum, inclusive, se você pesquisar em sites de reclamação, como o Reclame Aqui, você encontrar reclamações de pessoas que compraram uma série de cursos
ou terapias, ou tratamentos, e que viram que era mentira, né? Então hoje, o objetivo principal desse vídeo é alertar vocês para que vocês possam identificar antes de serem, né, iludidos por essas artimanhas, né, do sofismo, das falácias. Então vamos lá. Eu não vou falar todos os tipos de falácia aqui, até porque são muitos tipos. Mas eu vou falar de alguns tipos que são os principais. Alguns simplesmente porque eles são os mais comuns e outros porque a gente está vendo isso acontecer à nossa volta e que estão relacionados a essas coisas que eu falei, né? E diretamente relacionados também com o que eu falei no último vídeo. Então, eu vou usar alguns desses exemplos, mas, de novo, eu vou deixar na descrição os links que vão, aí lá vai ter outros tipos de falácia com exemplos para que vocês possam ler, procurar, para que vocês possam se defender, né, se proteger para não cair nessas armadilhas. Lembrando que assim, o objetivo aqui é sempre esse, né? A gente apela para que as pessoas elas se eduquem no sentido científico, né? Se educar, aprender a estudar, primeiro aprender a aprender e depois aprender como as coisas funcionam, para que elas não sejam levadas por qualquer argumento que pareça ser muito bonito ou que pareça ser convincente, que na verdade só tem por objetivo extorquir as pessoas, né? Ganhar dinheiro ou alguma outra coisa, algum outro benefício em cima das mazelas ou do sofrimento das pessoas, dos problemas das pessoas. Então, o objetivo aqui é sempre esse, é incentivar vocês a procurar mais conhecimento, mais instrução, né, que é uma coisa que todo mundo sempre tem que fazer. Não é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui que eu também já sei tudo. Não, eu sempre tenho que estar procurando cada vez mais coisas. Tá estudando, tá procurando para que eu também possa me proteger e proteger aqueles que eu amo de qualquer problema desse tipo, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar dos tipos de alguns tipos de falácia. O primeiro tipo de falácia que a gente pode citar é a falácia ad hominem, né? De apelo ao homem. Assim, se eu falar alguma coisa errada, gente, vem do latim, essas palavras eu não sei como pronuncia, né? Mas basicamente essa falácia, né, ela consiste em não contra-argumentar, mas sim atacar a pessoa que está falando. Por exemplo, se alguém fala assim, eu sou a favor da legalização das drogas. Ao invés de você contra-argumentar, querer entender por que a pessoa tem essa posição e talvez tentar mostrar para ela, se você discorda, né, mostrar motivos que talvez possam gerar uma discussão saudável com a pessoa, ou talvez tentar mudar a forma de pensar dela, como você quiser, a pessoa ela simplesmente ataca, ela responde assim, tinha que ser um viciado desse aí para ficar falando um negócio desse. Ou seja, a pessoa, ao invés dela contra-argumentar, dela discutir de forma lógica, ela ataca o interlocutor. Ela ataca quem disse aquilo ali. Ela defende o argumento dela por atacar quem está falando diferente. E isso é uma falácia. Por que isso é caracterizado como uma falácia? Porque você não está mostrando que o outro argumento está errado ou dando motivos para sustentar a sua ideia. Você simplesmente está tentando diminuir o argumento do outro por falar alguma coisa de quem está falando, né? Não do que foi falado. Então esse é o primeiro tipo e é um tipo muito comum, né? A gente vê muito isso principalmente com pessoas que tem no fanatismo, seja ele religioso, político, é muito comum ver isso, né? Alguém fala alguma coisa e fala, mas tinha que ser esse aí, tinha que ser o fulano. Mas tinha que ser também por exemplo, os fanáticos religiosos, né? Tinha que ser um pecador como esse. Então, é normal a gente ver isso. E a gente tem que evitar sempre, né, essas questões. Como que a gente evita isso? Bom, se a gente ouve alguém falando de um assunto que a gente não concorda, a gente tem que estudar para poder defender a nossa ideia caso haja necessidade. Então essa é a forma correta de se lidar.
Então vamos agora para outro tipo de falácia. O segundo tipo de falácia que eu vou citar aqui, na verdade são duas, mas que são a mesma coisa, só direcionadas para coisas diferentes, né? Vocês vão entender. Que é a ad antiquitatem e a ad novitatum. Acho que é isso. Que é basicamente assim. A ad antiquitatem, ela diz que é o apelo às coisas antigas. Se uma coisa é antiga, ela é correta. Por exemplo, mas os antigos chineses faziam o uso dessa técnica. Então, como é antigo, como os antigos chineses faziam uso, então essa técnica está correta. Então, isso é uma falácia porque você não tem justificativa, você não está justificando por que aquela técnica é correta. Você está dizendo que ela é correta simplesmente porque ela é antiga. E isso não necessariamente é verdade. Então, isso é muito comum a gente ver nessas terapias, em coisas de tratamentos, coisas de meditação com coach e coisa do tipo e tal. E assim, é complicado, né? Você vê muita gente ganhando muito dinheiro em cima dos outros simplesmente usando um argumento como esse, que não tem sustentação nenhuma. E a outra que eu falei, que é a ad novitatum, é muito comum a gente ver até no mercado mesmo, na venda de produtos, porque é o apelo pelo que é novo. Que, por exemplo, se uma coisa ela é nova, se ela é novidade, ela é melhor do que a outra. Né? Então, por exemplo, o cara lança um modelo de celular novo e aí só porque o modelo é novo ele é necessariamente melhor que o outro. Bom, nem sempre. Às vezes não, a gente tem que comparar os dois para saber realmente se um é melhor que o outro. E isso também vale para coisas mais importantes, como por exemplo teorias, medicamentos, tratamentos. Não é também porque um medicamento é mais novo ou porque um tratamento X é mais novo que ele é melhor do que o mais antigo. Não é assim, não é pela idade de algo que a gente sabe se ela é mais certa ou mais errada. A gente tem que testar ela, né? A gente usa para saber se uma coisa é melhor que a outra, a gente usa um método científico. Que eu acho que eu falei também no último vídeo. Então se você não viu ainda, volta lá e veja. A propósito aqui, ó, já que a gente está falando do vídeo passado aqui, se você está gostando, já deixa o curtir aqui embaixo, comenta se você não concorda, se você concorda, ou se você já passou por alguma coisa assim, bota aqui nos comentários também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, certo? Então, continuando, nós vamos para o terceiro tipo. Esse terceiro tipo é o mais comum aqui no Brasil atualmente, que é a falsa dicotomia. O que é a falsa dicotomia? A falsa dicotomia significa você induzir o seu interlocutor ou aquele que está te escutando a pensar que para uma determinada decisão só existem duas opções, ou é isso ou é aquilo. Quem usa muito a falsa dicotomia são as crianças. As crianças, né, quando a criança birrenta tá lá falando, se você não deixar eu brincar com os meus coleguinhas, eu vou morrer. Então, ou a mãe deixa ela brincar, ou ela morre. Então, é como se só existissem essas duas opções, e isso não é verdade. E isso acontece muito hoje também no Brasil. A gente vê isso não só no Brasil, como em outros lugares do mundo também. Isso acontece muito com política, né? Às vezes até com outras coisas. Mas é uma falácia que tem sido muito usada, amplamente usada, principalmente hoje, né? O maior exemplo que a gente tem hoje é no debate político. Então fica o alerta. É uma falácia, algo para te induzir a ter um entendimento errado, para beneficiar uma pessoa A ou uma pessoa B. Então, tomem muito cuidado com essa falácia também. Mas tem mais uma, vamos falar de mais uma só. E aí o resto, como eu falei de novo, na descrição aqui ó, vai ter links para vocês lerem e aprenderem sobre vários outros tipos de falácia. E é muito importante que vocês vejam isso. Então, vamos para o próximo. O quarto tipo de falácia que a gente vai citar aqui é o chamado dictus simpliciter. De novo, se eu falei errado, me corrija aqui embaixo, eu não sei falar latim, eu só estudei e acho que a pronúncia é essa. Mas é tipo uma consequência direta de, por exemplo,
Vou usar um exemplo que eu acho que é melhor. Por exemplo, eu falo assim, o meu pai era baixinho, então todos os pais são baixinhos. Isso está errado, né, gente? Não tem como eu garantir que todos os pais são baixinhos, porque o meu era. Isso, apesar de eu estar usando esse exemplo simples, isso é o famoso exemplo daquele... funcionou para fulano, vai funcionar para você também. Se funciona para um, funciona para todos. Se vale para um, vale para todos. Isso é uma forma de te induzir a usar ou fazer algo que aquela pessoa acha que é bom. Aí entra, né, aqueles dois casos que a gente falou no início. Pode simplesmente ser uma pessoa bem intencionada querendo te ajudar. Ou um paralogismo, né? A pessoa não tem um conhecimento profundo sobre o assunto e acha que aquilo vai te ajudar e simplesmente passa adiante. E usa essa falácia, né? Falar, funcionou para o meu primo, vai funcionar para você. E isso não é verdade. Mas tem muita gente, muitas coisas, de novo, cursos, produtos, remédios, dietas, que falam, fulano aqui, fulano funcionou, olha o que aconteceu com o fulano. Aí pega o fulano lá, mas se valeu para o fulano, vale para todo mundo. E isso não é verdade. Então, tomem muito cuidado com essa falácia e com todas as outras também. E é isso, pessoal. Hoje o que eu tinha para falar para vocês era isso. Como eu falei, tem muitos outros tipos de falácia. Eu botei vários links aqui na descrição com textos simples. Eu tentei procurar referências mais simples, justamente para poder ficar mais acessível para quem nunca viu sobre o assunto, poder entender melhor. Então, lê aqui na descrição os links, acessa lá, estuda para você poder se proteger e proteger aqueles que você ama de serem enganados ou de serem até extorquidos, dependendo da situação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre, se tiver alguma dúvida, crítica, comentário, elogio, serviço de atendimento ao consumidor, qualquer coisa, bota nos comentários aqui que eu sempre leio e tento responder todos. Tá certo? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gostaram, se inscrever para ficar esperto aí para os próximos vídeos e ativando sempre as notificações, né? E se você gostou, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que precisa, porque conhecimento nunca é demais. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Fui!